Olá, aluno, seja bem-vindo à quarta aula da disciplina de Métodos Quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e nesta aula nós trataremos da Estatística Inferencial, parte 2. Na teleaula 3, nós falamos a respeito da Estatística Inferencial, parte 1, tratando especificamente do cálculo da probabilidade e do estudo da distribuição normal. Nesta aula, nós focaremos especificamente no estudo da relação entre duas variáveis. Para aqueles que estiverem acompanhando esta aula via Skype, acompanhe o endereço no quadro. Agora eu convido você a darmos início à nossa aula. Acompanhe no quadro. Muitas das pesquisas e investigações que realizamos têm o objetivo de verificar a existência de relação entre duas variáveis. E aí alguns questionamentos são levantados. Entre eles, a relação entre duas variáveis é forte ou fraca? A relação é direta ou inversa, é positiva ou é negativa? Como medimos a relação entre duas variáveis? Então perceba que pelos questionamentos apresentados nós vamos de fato tratar da relação entre duas variáveis obtidas a partir de alguma situação, como por exemplo o preço de um determinado produto em relação às unidades vendidas. E assim eu convido você então a assistir o vídeo de abertura desta aula. Olá! Estamos começando a unidade 4 de Métodos Quantitativos. Hoje vamos aprender mais sobre a estatística inferencial, começando pela identificação de variáveis correlacionadas. E o que é isso? Simples! Quando está muito calor, cai bem uma água de coco, não é verdade? Vamos supor que quanto mais calor, mais água de coco é consumida. Dizemos que duas variáveis estão correlacionadas quando existe uma relação de dependência entre elas, calor e água de coco. Claro que não é para todo mundo assim, mas é bem provável que exista essa correlação. Mas se existe mesmo, que tipo de correlação é? E seria forte ou fraca? Vamos aprofundar esse assunto nessa unidade. Esses diagramas de dispersão ilustram a ideia de correlação. No diagrama A, simplesmente não existe correlação. Nos outros existe, se manifestando de diferentes formas. Uma correlação é linear quando a relação entre as variáveis pode ser representada geometricamente por meio de uma reta. Se falamos que uma correlação é positiva, significa dizer que quando x aumenta, y também aumenta. A correlação é negativa quando x aumenta, mas y diminui. Eu apostaria que a correlação entre água de coco e calor é positiva. Para mim isso é só uma aposta, mas para uma empresa que vende água de coco, verificar se é mesmo essa correlação e se ela é forte ou fraca pode trazer valiosas informações para as estratégias de vendas. Em muitas outras situações reais, o tema dessa unidade também é muito utilizado. Para o investidor, por exemplo, entender a correlação entre tempo e ganhos de investimento pode lhe trazer muitos benefícios. Outro exemplo é a lei da oferta e da demanda. Nesse caso, são feitas muitas pesquisas para verificar a relação entre aumento de preço e aumento da demanda de um produto. E mesmo na agricultura, pode-se verificar correlações lineares entre atributos do solo e nutrientes de uma planta. Veja até onde o estudo de correlações pode nos levar. Para atestar se duas variáveis são ou não significativamente relacionadas, é feito o teste de significância. Se for atestada uma correlação linear, faz sentido criar um modelo matemático para prever valores de uma variável com base nos valores da outra. Isso é feito com o uso da regressão linear. Você vai ver. E olha só como podemos ir além. É possível mensurar o quanto da variação de uma variável se deve à variação da outra e o quanto se deve ao acaso ou a outros fatores. Mede-se isso com o coeficiente de determinação. Por exemplo, o rendimento de um investimento pode ser devido ao tempo de investimento em 80%,
O resto depende de outros fatores. Por fim, você vai aprender técnicas que determinam intervalos de confiança para a previsão de valores juntamente com a margem de erro. Por exemplo, vamos supor que uma correlação linear entre altura e peso de atletas. Considerando uma altura, podemos estimar com uma certa margem de erro que o peso estará dentro de um intervalo de tanto a tanto. Assim, construímos um intervalo de previsão. Procure perceber a ocorrência de variáveis correlacionadas no seu dia a dia. Um exemplo interessante para você estudar é a previsão do comportamento econômico a partir de correlações, lançando mão da regressão linear para inferir tendências de mercado. A análise de correlação é um dos instrumentos de medição mais poderosos que os economistas têm ao dispor. Pode-se estimar o crescimento do PIB de um estado, por exemplo, a partir da correlação com o crescimento de diferentes setores produtivos. Uma outra sugestão para você pesquisar é a tendência de uma microempresa falir. Infelizmente, é algo que ocorre bastante. Procure por estudos que mostram como fatores de risco podem se combinar e até se potencializar, influenciando a tendência da empresa a falir. É claro que nosso objetivo é o contrário, estudar essas relações para reduzir as chances de falência, um benefício tanto para o microempreendedor quanto para a sociedade. Agora quer saber usar tudo isso na prática? Siga com a SGA dessa unidade. Retomando a pesquisa da unidade 2, você deve descobrir se a remuneração e a satisfação dos funcionários da empresa M são variáveis correlacionadas. Saber se essa relação é forte ou fraca, direta ou inversa, vai nos fazer conhecer a magnitude da alteração que ocorre em uma variável, quando a outra se altera. Aí então você vai poder prever resultados futuros ou inferir sobre os valores de uma população. Nas SPs, você vai calcular um coeficiente de correlação para as variáveis remuneração e satisfação no trabalho. Vai testar a significância desse coeficiente lançando hipóteses. Depois vai prever a nota que um funcionário dá para as condições de trabalho, sabendo a nota que ele deu para a remuneração. E por fim, vai mensurar o quanto da nota estimada é explicada pela nota para a remuneração e o quanto é devido ao acaso. E também saberá calcular o intervalo de previsão. Aproveite, é a sua chance de treinar. Agora é com você! O conteúdo dessa unidade você encontra no seu livro didático, nas web aulas e também no material complementar do seu ambiente virtual. Também aproveite as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão. Quanto mais você estuda, mais você conhece. Essa é uma ótima correlação. Até mais! Vamos agora conhecer os conhecimentos prévios. Acompanhe no quadro. Entre os conhecimentos prévios, nós temos os conhecimentos conceituais e os conhecimentos procedimentais. Entre os conhecimentos conceituais, nós temos o conceito de função afim. Então, é importante que você se recorde do conceito de função afim que nós estudamos lá na teleaula 1. Conhecimentos procedimentais. Operações aritméticas básicas e a construção de gráficos, que nós aprendemos lá na teleaula 2. Bom, falei a respeito da função afim, vamos relembrar a definição. Uma função afim é uma função cuja lei de formação tem a seguinte estrutura: f de x igual a x mais b, em que o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. E é importante que você se lembre que a representação gráfica de uma função afim sempre é uma reta. Nós vamos tratar da construção de uma função afim utilizando o Excel, quando falarmos a respeito do gráfico de dispersão. Então, nós vamos inserir pares ordenados nas células do Excel, em uma coluna, na primeira coluna, valores referentes ao x, e na segunda coluna, valores referentes ao y, e depois nós vamos inserir o gráfico de dispersão.
Então, caso você tenha dificuldades relacionadas ao conceito de função afim, é importante que você revise os materiais que são disponibilizados para estudo. Vamos então agora conhecer a situação geradora de aprendizagem. Acompanhe no quadro. Imagine que você é um funcionário da empresa M e que foi incumbido de realizar uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários. Foi perguntado aos funcionários da empresa M qual era a avaliação deles em relação às condições de trabalho e em relação à remuneração. Será que essas variáveis estão relacionadas? Quanto maior a remuneração, será que maior é a satisfação do funcionário? Então, essa é a situação geradora de aprendizagem que irá nortear todo o nosso estudo. E agora eu convido você a acompanhar a situação problema 1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos agora conhecer a primeira situação problema. Imagine que você é funcionário da empresa M e que necessita avaliar a relação existente entre a satisfação em relação às condições de trabalho e a satisfação em relação à remuneração. Será que quanto maior é a satisfação em relação à remuneração, mais satisfeitos ficam os funcionários em relação às condições de trabalho? Para tanto, considere a seguinte amostra de funcionários da empresa M. Então, nós temos aqui duas linhas que apresentam informações referentes à variável H e à variável G da tabela que contém os dados amostrais da empresa M. Aquela tabela com os dados dos 20 funcionários. Foi apresentado a partir da aula 2. Então, nós vamos trabalhar nesta aula apenas com as duas últimas colunas, a G e a H. Uma relacionada às condições de trabalho e a outra relacionada à remuneração dos funcionários. Então, neste primeiro momento, nós vamos tratar especificamente da relação entre duas variáveis. Nós vamos, de algum modo, mensurar, medir essa relação. Mas vamos a partir de um exemplo. Acompanhe comigo no quadro. A tabela a seguir representa a produção mensal de aço de uma siderúrgica nos últimos 4 meses, expressa em milhares de toneladas. Então, nós temos aqui a variável mês. Então, eu tenho mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. E a variável produção, 9. E lembrando que esses valores, na verdade, são em milhares de toneladas. Então, 9 representa 9 milhares de toneladas, 12 milhares de toneladas, 15 milhares de toneladas e 21 milhares de toneladas. Se denominarmos x a variável mês e y a variável produção, também podemos escrever as informações anteriores da forma xy. Como? Então, o 1 está relacionado com o 9, o 2 está relacionado com o 12, o 3 está relacionado com o 15 e o 4 está relacionado com o 21. O mês e a sua respectiva produção.
E essa construção ela é feita a partir da tabela apresentada no enunciado. Então, 1 com 9, 2 com 12, 3 com 15 e 4 com o 21. E nós podemos ainda representar esses pares ordenados no plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, nós podemos representar esses pares ordenados e a representação é esta. Então, com os pontos que nós dizemos que estão dispersos no plano cartesiano. Apenas a fixação dos pontos. Uma vez aceita a hipótese de relação de dependência entre duas variáveis, ou seja, eu já suponho que exista a relação de dependência. Uma variável dependa da outra. No nosso exemplo, é como se a produção dependesse do mês. Então, surgem duas perguntas básicas quando eu aceito essa hipótese. Essa relação, ela é forte ou ela é fraca? De que forma podemos mensurar, de que forma podemos medir essa relação? E aí nós temos o conceito de correlação. Disse que duas variáveis, no nosso exemplo, quais são essas duas variáveis? Mês e produção. Então, disse que duas variáveis estão correlacionadas quando existe uma relação de dependência entre essas variáveis, uma variável dependendo da outra. Chamamos de correlação linear o quê? Duas variáveis estão correlacionadas linearmente quando a relação entre elas pode ser representada graficamente por meio de uma reta. Então, por meio do exemplo e da disposição dos pontos no plano cartesiano, será que aquela correlação ela é linear? Será que aqueles pontos se aproximam de uma reta? Então, a ideia é, se existe uma correlação e essa correlação tende a uma reta, então eu chamo de correlação linear. Vejamos agora algumas classificações. Acompanhe. Então, perceba que nós temos na primeira imagem os pontos bem distantes um do outro. Não existe um padrão. Então, nós dizemos que não há correlação no primeiro caso. Os pontos estão muito dispersos. No segundo caso, perceba que os pontos estão tendendo a uma reta. Uma reta crescente, que cresce aí da esquerda para a direita. Neste caso, nós dizemos que existe correlação e ela é positiva. Por quê? Porque a reta cresce da esquerda para a direita. É uma reta crescente. No terceiro caso, nós temos que os pontos estão bem mais próximos de uma reta. Então, a correlação ela existe e ela é forte. Então, nós dizemos que a correlação é altamente positiva. É uma correlação forte e positiva. No quarto caso, perceba, no quarto e no quinto, perceba que os pontos também tendem a uma reta. Porém, essa reta, ela é decrescente. Ela está decrescendo, né, da esquerda para a direita. Então, no quarto caso, nós temos uma correlação negativa. E no quinto, como os pontos estão bem próximos de uma reta, a correlação ela é altamente negativa. Nós podemos, então, classificar uma correlação observando o gráfico, a partir da representação gráfica. Mas nós podemos também classificar uma correlação a partir de um valor numérico, o coeficiente de correlação, que nós chamamos de R. Eu vou apresentar agora a classificação de acordo com esse valor de correlação e depois, então, nós trabalharemos com o cálculo. Então, o R, que é o nosso coeficiente de correlação, ele trará as seguintes informações. Se o R for maior do que zero, a correlação entre as duas variáveis ela é positiva. E quanto mais próximo o R estiver de mais 1, mais fortemente as variáveis estarão correlacionadas. Agora, se o R for menor do que zero, a correlação entre x e y ela é negativa. E quanto mais próximo o R estiver de menos 1, mais fortemente as variáveis estão correlacionadas. Se o R for igual a zero, não há correlação entre x e y. Mas, professor, como que eu determino esse R? Como que eu obtenho esse valor? Nós temos a seguinte fórmula para o cálculo do R.
Então, dado duas variáveis, e estabelecendo aí a hipótese, né, sendo aceita a hipótese de dependência entre essas duas variáveis, o R ele é determinado por meio do seguinte cálculo. SQ de xy dividido pela raiz quadrada de SQ de x vezes SQ de y. O que é esse SQ? É a soma dos quadrados. Vamos entender essa fórmula, o que significa esse SQ, como que eu resolvo então para encontrar o R. Vamos fazer por meio de um exemplo para que fique mais claro para você. Então, calcule o coeficiente de correlação. Então, falou nisso, eu já sei que é o R. Calcule o coeficiente de correlação para as variáveis x e y e classifique as variáveis quanto à correlação. Bom, então falou em coeficiente de correlação é o R. Preciso determinar o R, então a fórmula SQ de xy sobre raiz quadrada de SQ de x vezes SQ de y. Então vamos lá. Temos aqui a tabela com os dados dos meses e das produções, das respectivas produções. Então, vamos começar com o cálculo do SQ de x. O que eu faço? Primeira coisa, você tem que olhar só para os valores de x. Nós chamamos de x mês. Então, valor 1, 2, 3 e 4. Então, você tem que, primeiro, eleva cada um desses valores ao quadrado. Teremos, então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. E aí você soma, faz a soma desses quadrados depois que elevar ao quadrado. Depois, nós vamos subtrair a soma desses valores. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4, entre parênteses, para depois elevar a 2. E aí eu divido por 4. Por que por 4? Número de dados que eu tenho. Nós temos 4 dados. Então, feito isso, vamos à resolução. Na segunda linha. Então, da primeira para a segunda linha, o que aconteceu? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. Então, foi isso que foi feito da primeira linha para a segunda. E da segunda linha para a terceira, o que fizemos? Somamos, que está entre parênteses, no primeiro parênteses, 1 mais 4 mais 9 mais 16, 30. 10 ao quadrado, 100. Então, isso foi feito da segunda para a terceira linha. E depois, 100 dividido por 4, 25. E por fim, 30 menos 25, 5. Então, SQ de x é igual a 5. O raciocínio que nós vamos utilizar para determinar o SQ de y é semelhante, porém com os dados referentes à produção, a nossa variável y. Acompanhe no quadro. Então, o raciocínio ele é o mesmo, porém agora nós consideramos os valores de y. Então, 9 ao quadrado, 12 ao quadrado, 15 ao quadrado, 21 ao quadrado. E aí depois eu somo os valores. Menos, somo os valores primeiro para depois elevar ao quadrado e dividir por 4, que é o número de dados. Feito isso, vamos aos cálculos. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. 15 ao quadrado, 225. 21 ao quadrado, 441. A soma dos dados, 57. Da segunda linha para a terceira, o que fazemos? Somamos todos os valores dentro do parênteses. 81 mais 144 mais 225 mais 441, 891. 57 ao quadrado, 3.249. Da terceira linha para a quarta linha, dividimos 3.249 por 4 e obtemos 812,25. Subtraindo 812,25 de 891, obtemos o SQ de y, 78,75. Bom, então nós temos o SQ de x, temos o SQ de y.
Para substituirmos na fórmula, ainda falta o SQ de xy, que aí já segue um procedimento, um processo um pouco diferente. Acompanhe no quadro. Então, eu dividi o processo em partes. Então, a primeira parte, o que eu faço? Eu tenho que multiplicar o x pelo seu respectivo y. Como assim respectivo? 1 com 9, 2 com 12, 3 com 15 e 4 com 21. Então, primeiro eu multiplico o x pelo respectivo y. 1 vezes 9, mais 2 vezes 12, mais 3 vezes 15, mais 4 vezes 21. Lembrando que primeiro eu multiplico para depois somar. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 15, 45. E 4 vezes 21, 84. Somando esses valores, temos 162. Essa é a primeira parte. A segunda parte agora. O que eu faço na segunda parte? Primeiro você soma os valores de x, depois você soma os valores de y, e aí os resultados, as somas, você multiplica. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. Essa soma é igual a 10. 9 mais 12 mais 15 mais 21, essa soma dá 57. 10 vezes 57, 570. E aí eu divido por 4 na segunda parte, que é o número de dados que eu tenho. 570 dividido por 4, 142,5. Fizemos a primeira parte, a segunda, vamos para a terceira. O que consiste a terceira parte? Você pega o resultado da primeira e subtrai o resultado da segunda. Então, 162 menos 142,5 é igual a 19,5. Tendo o SQ de x, o SQ de y e o SQ de xy, já podemos substituir na fórmula do R. Então, perceba, no lugar de SQ de x, eu coloquei o 19,5. No lugar do SQ de x, o 5, e no SQ de y, 78,75. Então, novamente, no lugar de SQ de xy, 19,5, no lugar de SQ de x, 5, e no lugar de SQ de y, 78,75. Então, primeiro substitui. Depois, vamos aos cálculos. 5 vezes 78,75, 393,75. A raiz quadrada desse valor, já vou resolver, 19,84. Dividindo o de cima pelo de baixo, chegamos em R a aproximadamente 0,98. R, aproximadamente 0,98, implica que existe uma correlação entre as variáveis, mês e produção, e essa variável, ela é forte. Por que forte? Forte positiva. Ela é positiva porque o número ele é positivo, ele é maior do que zero, e ela é forte porque o número está bem próximo de mais 1. Vamos agora resolver a primeira situação problema. Para tanto, vamos utilizar uma calculadora científica. E vamos também utilizar o Excel. Por que vamos utilizar a calculadora científica? Para que você tenha outras ferramentas para chegar no valor de R. Então, você já sabe como chegar no valor de R por meio da fórmula, que muitas vezes é trabalhosa, é complexa. Então, uma outra possibilidade é utilizar a calculadora científica e utilizar a planilha eletrônica, o Excel. Lembrando que essas ferramentas tecnológicas não devem substituir o seu conhecimento da fórmula, o procedimento manual. Então, vamos aprender a calcular utilizando a calculadora científica. Acompanhe no quadro. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, que eu recomendo, é você limpar a memória da calculadora. Então, Shift Mod 3. Você faz um reset na memória. Depois, Mod. A opção 3 é a opção Reg da calculadora científica. Isso implica que nós vamos trabalhar com retas de regressão, curvas de regressão. E a opção 1 é linear. Linear traz a ideia que nós queremos que é de reta. 3. Inserir os pares ordenados. Para inserir os pares ordenados, nós digitamos o valor, a vírgula da calculadora e o outro valor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, par ordenado 2 para o x e 3 para o y. Então, eu vou digitar 2, a vírgula, 3
e M+, para registrar na memória da calculadora. Faço isso até se esgotarem os pares ordenados. Depois, Shift 2, serão apresentadas algumas opções. Eu vou na tecla Replay até aparecer a opção do R, que é o nosso coeficiente de correlação. Então, lembrando que nós vamos agora trabalhar com os dados da tabela dos dados amostrais da empresa M. A variável H e a variável G. Então, os pares ordenados que você tem que inserir são 7 com 8, 4 com 5, 5 com 1, 5 com 4, assim para todos os pares ordenados. Acompanhe na câmera de documentos. Então, primeiro, Shift Mod 3, eu faço um reset na memória. E agora eu vou ativar o modo referente à reta de regressão. Mod, sendo apresentadas essas opções, eu escolho a opção 3, Reg. Digito o número 3. Sendo apresentadas outras opções, linear, log, exponencial. Eu quero a linear, que é referente a uma reta. Então, eu digito 1 e já está, então, ativada essa função na calculadora. Então, depois de ter feito isso, nós devemos registrar os pares ordenados na memória. Então, 7 com 8. Então, 7, a vírgula, 8, M+. Primeiro par ordenado registrado. 4 com 5. 4,5 M+. 5 com 1. 5,1 M+. Faço isso com todos os pares ordenados. Com os 20 pares ordenados. Então, aqui eu já tenho, na outra calculadora, esses 20 pares ordenados registrados. Depois de registrar, o que você faz? Shift 2, a tecla 2, serão apresentadas essas opções que nós já aprendemos: média, desvio padrão populacional, desvio padrão amostral. Na tecla Replay, eu vou para a direita. Então, para a direita até aparecerem essas opções. 1 é o A, 2 é o B e 3 é o R. É o R que nós queremos, coeficiente de correlação. Então, digito o número 3, igual, tenho ali o coeficiente de correlação, 0,707 aproximadamente. Acompanhe no quadro novamente. Então, eu tenho que o nosso R, utilizando a calculadora científica, é aproximadamente 0,707. Vamos agora a uma outra ferramenta, que é a planilha eletrônica Excel. Então, nós vamos inserir os pares ordenados, depois nós vamos inserir gráfico de dispersão, adicionar linha de tendência e vamos pedir para exibir o R quadrado no gráfico. No Excel é fornecido o R quadrado. Não é o R quadrado que nós queremos o valor de R. Então, o que eu faço? Eu preciso extrair a raiz quadrada do valor apresentado no Excel. Então, vejamos. Eu já registrei aqui os pares ordenados no Excel. Então, na primeira coluna, os valores de x e na segunda coluna, os valores do nosso y. No nosso caso, nós temos aqui na primeira coluna os valores de h e na segunda coluna os valores de g. Vou aumentar um pouco para que você enxergue. Então, aqui eu registrei nas células, primeira coluna os valores de H e na segunda de G. Feito isso, eu vou selecionar esses valores. Seleciono os pares ordenados e clico na opção Inserir. Na barra de ferramentas, serão apresentadas algumas opções, alguns gráficos. Eu vou na opção Gráfico de Dispersão, que é esse que tem os pontos dispersos no plano cartesiano. Clico nessa opção. A primeira, veja que são só os pontos, automaticamente será apresentado o gráfico no Excel. O que você faz agora? Você clica com o botão direito do mouse em qualquer um dos pontos. Então, clico com o botão direito. Serão apresentadas algumas opções. Eu vou na opção Adicionar linha de tendência.
E aí, automaticamente, à direita da tela serão apresentadas outras opções. Eu vou na opção exibir equação no gráfico. Corrigindo aqui, exibir valor de R² no gráfico. É isso que nós queremos. O valor do R² é 0,4995. Então, esse é o valor do R² apresentado. Eu não quero o R², eu quero o valor de R. O que eu faço? Eu extraio a raiz quadrada desse valor. Então, R² é igual a 0,4995. Então, eu extraio a raiz quadrada desse valor. A raiz quadrada desse valor será aproximadamente 0,707, que é o que nós queremos, é só o R que nós queremos. Tendo R, então, aproximadamente 0,707, nós concluímos que H e G estão correlacionadas positivamente, porque o valor ele é positivo, e, além disso, essa correlação ela é forte. Por que forte? Porque os dados estão próximos, porque esse valor de R está próximo de mais 1. E assim, então, nós resolvemos a primeira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Acompanhe comigo no quadro a segunda situação problema. Verificamos anteriormente que o coeficiente de correlação para a amostra apresentada é R, aproximadamente 0,707. E afirmamos que, nesse caso, a correlação é forte. A fim de sustentarmos essa afirmação, precisamos testá-la. Para isso, que procedimentos devemos adotar? Então, neste segundo momento, nós vamos utilizar conhecimentos relacionados a um teste de hipótese que nós aprendemos lá na teleaula 3 para testar, então, esse coeficiente de correlação. Acompanhe comigo no quadro os passos, então, a serem seguidos. Conhecendo-se o valor de R, podemos testar a significância. E aí nós vamos aos passos. O passo 1 consiste em elaborar as hipóteses. Nós temos duas opções. A primeira é você chamar de hipótese nula, dizer que na hipótese nula esse coeficiente é maior ou igual que zero, o ρ é maior ou igual que zero, e não há correlação negativa significante, porque é maior ou igual que zero. Se for menor que zero, correlação negativa significante. Então, se atente aos símbolos de desigualdade. Essa é uma opção de hipótese. Eu tenho o coeficiente maior ou igual que zero para a hipótese nula e, contrariando, né, a hipótese alternativa, menor que zero. A outra opção é a hipótese nula com o ρ menor ou igual que zero. Isso implica em não há correlação positiva significante.
e maior que zero. Correlação positiva significante. Lembrando que a hipótese alternativa precisa sempre contrariar a hipótese nula. No passo 2, nós vamos determinar os graus de liberdade do nosso estudo. E nós vamos determinar os graus de liberdade nesse contexto fazendo V igual a N menos 2. O que é o N? Tamanho da amostra. E nós vamos determinar a estatística de teste calculando o TC também. O TC ele será determinado por meio da seguinte fórmula. R dividido pela raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado, dividido por N menos 2. Ah, o que é esse R? Esse R é o que nós aprendemos na primeira parte dessa aula. É o coeficiente de correlação. E o que é o N? O que eu já comentei agora há pouco. Tamanho da amostra. O passo 3, nós vamos fixar o nível de significância. Isso aqui é igual nós fizemos na teleaula 3. O nível de significância ele vai até 5%. Então, alfa até 5%. Passo 4, nós vamos calcular a estatística a partir da amostra. Nós vamos calcular o TC. E o passo 5, nós vamos tomar uma decisão. Então, nós vamos tomar uma decisão com base nos passos anteriores. Então, perceba que é importante que você revise lá os materiais, a teleaula 3, para revisar o teste de hipótese. Vamos, então, resolver a segunda situação problema. Acompanhe comigo no quadro. Para testar a significância de R, executamos os seguintes passos. Passo 1, elaborar as hipóteses. Então, como nós temos que testar o R com uma correlação positiva significante, eu vou assumir a hipótese nula como sendo o coeficiente menor ou igual que zero. Por quê? Porque aí eu digo que não há correlação positiva significante. E aí a hipótese alternativa precisa contrariar. O que é o contrário de menor ou igual? O contrário é maior. Então, na hipótese alternativa, eu tenho ρ maior que zero. Coeficiente de correlação maior que zero. O que é? Positiva significante. Passo 2, nós vamos testar a estatística de teste. Aqui eu tenho a fórmula do TC para relembrar. E como que nós vamos determinar os graus de liberdade? V igual a N menos 2. Então, N, quanto que vale na nossa situação? E aqui lembrando que é da empresa M, com os 20 dados amostrais. Então, N é 20. Então, eu calculo isso como V igual a 20 menos 2. Quanto que é 20 menos 2? 18. Então, graus de liberdade, que nós vamos considerar, é o 18. Passo 3. Fixar o nível de significância. Vamos supor um alfa igual a 5%. E o passo 4. Bom, nós rejeitaremos a hipótese nula caso o valor de TC, que nós ainda vamos calcular, seja muito maior que ρ igual a zero. Ou ainda, quando o TC pertencer à região crítica que também vamos construir. A região crítica a ser construída aqui seguirá o seguinte padrão. RC de região crítica é igual a T pertencente aos reais, tal que esse T, que é maiúsculo, precisa ser maior ou igual que o T minúsculo. O que é esse nosso T minúsculo? Esse T minúsculo é o valor que nós vamos encontrar na tabela de significância, na tabela T. Quando nós fazemos o cruzamento dos graus de liberdade com o nível de significância. Esse é o T. E o T maiúsculo é o valor
que nós vamos determinar por meio do TC. Esse aqui é o nosso TC. Então, vamos aos cálculos. Observando a tabela na linha V igual a 18, né, os nossos graus de liberdade, e na coluna correspondente à probabilidade de 5%, temos T igual a 1,734. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, perceba que na tabela T, nós localizamos na linha o valor 18 e na coluna o 5%. E aí eu preciso fazer o cruzamento dessa linha, da linha que tem o 18, com a coluna que tem o 5%. Então, o 5% é a última coluna. Qual o valor que está no cruzamento, então? 1,734. Continue acompanhando no quadro. Bom, então nós temos que a região crítica será T pertencente aos reais, tal que esse T é maior ou igual que 1,734. Só substituir. Obtivemos R aproximadamente 0,707 a partir de uma amostra de tamanho n igual a 20. Logo, nós calculamos o TC. Veja que no lugar do R, eu substituí por 0,707, então onde tem R eu coloco esse valor. E no lugar do n eu coloquei o 20, que é o tamanho da amostra. Feitas as substituições, nós vamos aos cálculos. 0,707 ao quadrado dá aproximadamente 0,5. 1 menos 0,5, 0,5. 20 menos 2, 18. Depois nós dividimos 0,707 pela raiz quadrada de 0,5 dividido por 18. Fazendo então isso na calculadora, encontramos o valor aproximado de 4,24. Então esse é o nosso TC. Bom, esse valor ele pertence à região crítica? Qual que é a região crítica mesmo? Para um valor pertencer à região crítica, ele precisa ser maior ou igual que 1,734. E 4,22 é maior que 1,734. Portanto, ele pertence à região crítica. Vamos então à conclusão. Como TC pertence à região crítica, decidimos rejeitar a hipótese nula. Isto é, há indícios suficientes que nos permitem considerar a correlação entre G e H positivamente significante. E assim, então, nós resolvemos a segunda situação problema e eu convido você agora a acompanhar a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos agora à terceira situação problema. Imagine que você seja um funcionário da empresa M e que foi incumbido de descrever o perfil dos funcionários a partir da tabela a seguir, aquela tabela com os dados dos 20 funcionários. É possível estabelecer uma relação matemática entre a satisfação em relação à remuneração e a satisfação em relação às condições de trabalho? Será que eu consigo estabelecer uma relação matemática? Um funcionário que avalie sua satisfação em relação à remuneração com pontuação 9, avaliará com qual pontuação a satisfação em relação às condições de trabalho?
E aqui lembrando da tabela que nós estamos utilizando desde o início. Essa tabela foi apresentada lá na aula 2 da empresa M. E as duas últimas colunas se referem ao quê? Bom, a coluna G é a resposta dos funcionários à seguinte pergunta. De 0, insatisfeito, a 10, muito satisfeito, qual é a sua satisfação em relação às condições de trabalho? E a coluna H foi construída com base nas respostas dos funcionários para a pergunta. De 0, insatisfeito, a 10, muito satisfeito, qual é a sua satisfação em relação à sua remuneração? Nós vamos, então, escrever uma relação matemática que estabeleça a relação entre essas duas variáveis. Quais variáveis? A satisfação dos funcionários em relação às condições de trabalho e a satisfação dos funcionários com relação à remuneração. Para tanto, nós vamos tratar das retas de regressão. Acompanhe comigo no quadro. A linha representada na figura abaixo, que é a reta de melhor ajuste, ela é denominada reta de regressão. Como assim reta de melhor ajuste? Veja que na imagem nós temos no plano cartesiano pontos dispersos, pontos fixados no plano cartesiano. Existe uma reta que é a melhor aproximação desses pontos. Então essa reta nós chamamos de reta de regressão. O papel desempenhado por essa reta é o de representar geometricamente a associação entre as variáveis que eu estou trabalhando. Uma linha reta ela é descrita matematicamente por uma equação do tipo y igual a x mais b. E aí é importante que você já consiga estabelecer uma relação com a função afim. Perceba que a estrutura algébrica é a mesma, y igual a x mais b, em que a e b são números desconhecidos a serem determinados. O a é o coeficiente angular e o b o linear. Como que eu determino o valor de a e como que eu determino o valor de b? Bom, nós temos algumas fórmulas. Uma delas é o a é igual ao r. O que é o r? Coeficiente de correlação, que nós já aprendemos a determinar por meio da fórmula, por meio da calculadora científica e por meio do Excel. dp de y e dp de x, o que são essas coisas? dp de y é o desvio padrão. Desvio padrão de uma das variáveis. E o dp de x é o desvio padrão para a variável x. E o desvio padrão nós já aprendemos a calcular também na aula 2. Tanto por meio da fórmula quanto por meio da calculadora científica. Bom, então eu sei o que é o R, eu sei o que é dp de y, eu sei o que é dp de x. Como que eu acho A? Divido desvio padrão dos dados de y pelo desvio padrão dos dados de x e o resultado eu multiplico pelo R. Assim eu acho o A. Encontrei o A, vou encontrar o B. Como? B é igual à média dos dados de y menos a média dos dados de x vezes o A que você achou antes. Assim você encontra o B. Esse é um modo. Existem fórmulas alternativas e equivalentes para calcular os coeficientes de regressão. Como? Eu posso achar o A usando o conceito de SQ de XY e o conceito de SQ de X, que nós aprendemos no início da aula. Então, quando eu faço SQ de XY e divido por SQ de X, eu acho o coeficiente angular, eu acho o A. Tendo A, eu vou em busca do B. Como? Somatório dos dados de Y, dividido pelo tamanho da amostra, que é o N, menos esse A que você achou antes, vezes somatório de x dividido pelo n. Então, existem essas fórmulas que nós podemos utilizar para determinar o A e o B e, consequentemente, construir a reta de regressão, construir aquela expressão algébrica. Mas vamos resolver a situação problema 3 utilizando a calculadora científica e utilizando a planilha eletrônica, o Excel. Lembrando que são ferramentas que facilitam o nosso
processo, mas que não devem substituir a sua aprendizagem relacionada ao uso das fórmulas. Vamos então ao quadro. O coeficiente de correlação linear entre as variáveis G, satisfação em relação às condições de trabalho, e a variável H, satisfação em relação à remuneração, é R igual a 0,707. Nós já calculamos esse R. Com um nível de significância de 95%, foi atestada a significância dessa correlação, que foi o que nós fizemos na situação problema 2. Logo, faz sentido determinarmos a equação da reta de regressão. Então, vamos utilizar uma calculadora científica e vamos utilizar uma planilha eletrônica, o Excel. Na calculadora científica, primeiro eu começo aqui limpando os dados da memória da calculadora. Depois, mod 3.1, igual nós fizemos anteriormente para determinar o R. Mod 3 reg, a opção 1 linear. Depois inserimos os pares ordenados na memória da calculadora. Shift 2. Porém, agora nós vamos dar um reset para a direita e vamos escolher as opções A e B. Lembre-se de que antes, na primeira situação problema, nós determinamos o R, não foi? Né? Agora nós vamos determinar o A e o B. Por quê? Porque o A e o B são os coeficientes que constroem a reta de regressão. Constroem a expressão algébrica. Porém, existe uma troca na calculadora científica na Cássio, no modelo que eu utilizo. O A da calculadora é o coeficiente linear, é o número que fica sozinho na expressão algébrica. Enquanto que o B é aquele que multiplica o x. Porque nós aprendemos anteriormente que y igual a x mais b. O A multiplicando o x e o B sozinho. Mas a calculadora científica tem essa mudança. Então é importante que você se atente a isso. O B da calculadora científica é que vai multiplicar o x. E o A é o que aparece sozinho. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, nós inserimos os pares ordenados, então o mesmo processo de antes. Shift mod 3, eu faço um reset. Limpa os dados da memória. Mod, opção 3, regressão, né, de reta de regressão. Opção 1, porque eu quero uma reta, então linear. Já está ativado. Aí então, registro os dados na memória. Lembrando lá da nossa planilha, né, da variável H e G, 7 com 8, então 7,8 M mais para a memória. 4 com 5, então 4,5 M mais. 5 com 1, 5,1. Registro todos os pares ordenados. Nós temos 20 pares ordenados na tabela da empresa M. Então, registro todos. Depois que eu registro, eu vou em Shift 2. São apresentadas essas opções. Na tecla Replay, vou para a direita. Até aparecer A, B e R. Escolho a opção 1 para o A. Então, 1 igual. Então, tenho aí menos 2,57. Shift 2 para o B. Tenho aí o B. Vamos fazer, então, para os nossos dados. Então, eu já tenho aqui na calculadora os dados registrados, 20 pares ordenados. Então, Shift 2, 1, o A. Então, o nosso A, na nossa situação problema, é menos 0,928 aproximadamente. Esse é o valor que vai aparecer sozinho. Esse é o coeficiente linear. Agora, eu quero o angular. Shift 2, aqui para a direita, opção 2, o B, igual aproximadamente 1,238. Esse é o nosso coeficiente angular. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, nós temos que o B é 1,238 aproximadamente. Então, esse número multiplica o x, mais o nosso, corrigindo aqui é negativo, o A. Então, y igual 1,238
x menos, porque o nosso A deu negativo, então menos 0,928. Então, por meio da calculadora científica, eu já consigo construir a reta de regressão. Não preciso usar a fórmula. E utilizando o Excel, o que eu faço? Então, mesma coisa que eu falei anteriormente. Registramos os pares ordenados nas células, gráfico de dispersão, adicionar linha de tendência e exibir equação no gráfico. Então, veja, eu já tenho aqui os pares ordenados registrados nas células. Então, vamos relembrar. Eu seleciono os pares ordenados, clico em inserir, vou no gráfico de dispersão, clico, ele automaticamente será apresentado na planilha, clico com o botão direito em qualquer um dos pontos, adicionar linha de tendência, à direita será automaticamente apresentadas outras opções, eu vou em exibir equação no gráfico. Quando eu clico em exibir equação no gráfico, a equação automaticamente será apresentada. Vou aumentar aqui a letra. Então, perceba, no Excel, o que foi dado é y igual a 1,2385x menos 0,928. Praticamente o que nós encontramos utilizando a calculadora científica. Então, novamente, y igual a 1,238x menos 0,928. Então, perceba que, tanto utilizando a calculadora, quanto a planilha eletrônica, quanto as fórmulas que eu apresentei, você pode determinar o A e o B e construir a reta de regressão. Lembrando que, usualmente, nós escrevemos y igual a x mais b, sendo o A coeficiente angular, que multiplica o x, e o b o linear. Mas, na calculadora científica que eu utilizei, a Cássio, respeitando, então, essa marca e modelo, o A e o b eles estão invertidos. O A é o que aparece sozinho, linear, e o B é o que multiplica o x, o coeficiente angular. E assim, então, nós resolvemos a terceira situação problema e eu convido você a acompanhar a quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Acompanhe no quadro a quarta situação problema. É possível estabelecer um intervalo de confiança para a estimativa g igual a 10, obtida a partir de h igual a 9? Quanto da variação de g é explicado pela variação de h? E quanto é devido ao acaso e às características próprias de cada funcionário? Então, neste quarto momento, nós vamos falar a respeito de um tipo de coeficiente que permite determinar a relação entre uma variável e a outra, o quanto que de uma está relacionada à outra, se deve à outra e quanto se deve ao acaso. Nós chamamos de coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação tem uma relação direta com o coeficiente de correlação. Por isso que é importante que você tenha compreendido bem
coeficiente de correlação. Vamos então à definição do coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação ou de explicação é uma medida que tem por finalidade mensurar, ou seja, medir, em termos percentuais, o quanto da variação de uma variável, y, é devido à variação de h, supondo que essas variáveis sejam correlacionadas. Ou seja, eu quero dizer, uma variável só variou porque a outra, de algum modo, também variou. Então, em termos percentuais, quanto que uma variação interfere na outra? Existe uma relação estreita entre o coeficiente de correlação, R, e o coeficiente de determinação. Essa relação é expressa por coeficiente de determinação é igual a R ao quadrado. Então, se você precisa determinar o coeficiente de determinação, é só considerar o coeficiente de correlação ao quadrado. Aquele valor que era apresentado no Excel, o R ao quadrado, já era então o coeficiente de determinação. Vamos a um exemplo, acompanhe no quadro. Duas variáveis x e y estão negativamente correlacionadas de modo que R é igual a menos 0,9. Quanto da variação de y pode ser explicado por sua correlação e variação de x? Então, o que eu faço? Eu tenho já o coeficiente de correlação. Para achar o de determinação, é só elevar o R ao quadrado. Então, eu tenho R, menos 0,9. O coeficiente, então, de determinação será o R ao quadrado. Ou seja, menos 0,9 ao quadrado. E quanto que é menos 0,9 ao quadrado? Menos 0,9 ao quadrado é igual a 0,81. Ou em porcentagem, aí é só multiplicar por 100%, ou em porcentagem, 81%. Pronto, já consegui, então, calcular o coeficiente de determinação. E aí eu concluo. 81% da variação de y se deve à variação de x. E 19% se deve ao acaso. O que são esses 19%? Como que eu descubro isso? Bom, o total é sempre 100%. Quando eu tiro o r ao quadrado, o coeficiente de determinação, o que sobra é o percentual da variação ao acaso. Então, sempre ao acaso é a diferença em relação ao 100%. Em estatística, sempre que é realizada uma estimativa pontual, como é o caso da previsão para y, feita por meio da reta de regressão, em que y é igual a x mais b, é natural pensarmos em construir um intervalo de confiança para a estimativa. Alguns autores também denominam de intervalo de previsão. Bom, como que eu construo o intervalo de confiança? Eu faço a estimativa menos margem de erro tolerável. Toda pesquisa tem uma margem de erro tolerável. Aqui também, margem de erro tolerável. Então, para construir o intervalo de confiança, perceba que eu somo que eu subtraio da estimativa o erro e depois eu somo. Veja um exemplo. Dada a regressão linear y igual a 10,5x mais 4, suponha que ao nível de confiança de 95%, a margem de erro de previsão para y seja e igual a 2. Então, eu já tenho o nível de confiança, eu já tenho a margem de erro e eu já tenho a regressão linear, a reta de regressão. Determine o intervalo de confiança para o valor y correspondente a x igual a 15. Qual é o y correspondente a x igual a 15? Eu preciso descobrir esse y. Como que eu descubro? Eu vou na reta de regressão e substituo o x por 15. Então, ó, aqui é a reta de regressão, y igual a 10,5x mais 4. Então, onde tem x, eu coloco 15. Fica, então, y igual a 10,5 vezes 15 mais 4.
E agora eu resolvo. Primeira multiplicação. 10,5 vezes 15, 157,5. Esse valor mais 4, 161 mais 5. Pronto, já tenho a estimativa. Como que eu construo agora o intervalo de confiança? Tomo esse valor, subtraio a margem de erro, que foi dada no enunciado, ponto e vírgula, tomo esse valor, 161,5, e somo essa margem de erro. Perceba que primeiro eu subtraio e depois eu somo. Terei, então, dois valores, 159,5 e 163,5. E assim o intervalo de confiança. Então, nós aprendemos a calcular o coeficiente de determinação, que é o quadrado do coeficiente de correlação, e aprendemos a determinar o intervalo de confiança, que é sempre uma estimativa para y menos a margem de erro, essa estimativa de y mais a margem de erro. Vamos resolver agora a quarta situação problema. O coeficiente de correlação dessas variáveis foi estimado em aproximadamente 0,707. Desse modo, apenas 50% da variação de G se deve à variação de H e os outros 50% devem-se ao acaso. Por quê? Olha aqui, 50 ao quadrado, 0,707 ao quadrado, que é 0,5 ou ainda 50%. Lá no Excel já foi o valor determinado, aquele R ao quadrado. Para o intervalo de confiança, vamos supor o nível de significância de 95% e o intervalo de predição para G igual a 10 e a margem de erro já tenho aqui, já determinei. Uma margem de erro de aproximadamente 4,903. Lembrando que aqui você não precisa calcular a margem de erro, já é um cálculo mais complexo. Então, quando tratarmos do intervalo de confiança, essa margem de erro já será dada. Então, você terá apenas que encontrar o valor de y, que se não for dado, e subtrair a margem de erro e depois somar a margem de erro. Acompanhe novamente. Então, nós temos esse 10, que é a nossa estimativa, menos a margem de erro, e o 10 mais a margem de erro. A margem de erro foi dada, 4,903. Então, primeiro subtraio, depois eu somo. Na subtração, obtenho 5,097 e na soma, obtenho 14,903. E assim, então, nós resolvemos a quarta situação problema e eu convido você agora a novas situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos então a novas situações. Luciane, uma profissional de marketing responsável pelo setor de vendas de uma determinada empresa, está preocupada com a relação entre o gasto em propagandas e a quantidade de produtos vendidos nos últimos meses. Então aqui eu já percebo as variáveis: gasto em propagandas e a quantidade de produtos vendidos. Para entender melhor essa relação, ela construiu a seguinte tabela com as informações dos últimos 5 meses. Então eu tenho aqui, vou chamar de X, gastos com propaganda, uma variável. Vou chamar a outra variável unidades vendidas. Quais são os pares ordenados que eu formo? 15 com 5,5, 15,5 com 6, 17 com 9, 18,5 com 11,3 e o 19 com 15,9. Quanto da variação da quantidade de unidades vendidas é explicado pela variação do gasto com propaganda e quanto é devido ao acaso?
Então, o que está pedindo o exercício? Está pedindo o coeficiente de determinação. Vamos, então, determinar o coeficiente de correlação, R, porque depois é só elevar ao quadrado. Acompanhe na câmera de documentos. Então, vamos. Vou limpar aqui a memória da calculadora, Shift Mod 3, Mod 3, a opção 1 linear. Agora vamos inserir os pares ordenados. 15 com 5,5 m+, 15,5, 6 m+, 17,9 m+, 18,5, 11,3 m+, e 19,15,9 m+. Tenho 5 pares ordenados registrados na memória da calculadora. Feito isso, Shift 2, replay para a direita, 1, 2 ou 3. Eu quero o R, coeficiente de correlação. Então, digito 3, igual 0,954 aproximadamente. Esse é o nosso coeficiente de correlação. Acompanhe novamente no quadro. Então, se eu tenho o R aproximadamente 0,954, só elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, teremos 0,910 ou ainda 91%. Então, eu posso dizer que 91% da variação da quantidade de unidades vendidas pode ser explicada pela variação do gasto com propaganda. Os outros 9%, de onde saíram os 9%? 100% menos 91%. Isso é igual a 9%. Então, esses outros 9% se devem ao acaso. E assim, então, nós resolvemos essa nova situação. E eu deixo um momento para que você encaminhe as suas dúvidas a respeito dos conceitos que foram tratados ao longo dessa aula. Logo, eu retorno para discutirmos.
Bom, foi encaminhada uma dúvida relacionada aos valores da tabela que eu utilizei ao longo da aula 3 e da aula 4. Na aula 3, a tabela com valores decimais, e na aula 4, essa com valores inteiros. São tabelas diferentes. Uma é a tabela Z e a outra é a tabela T. Acompanhe na câmera de documentos. Então, a tabela Z, ela realmente apresenta valores decimais. Essa tabela é para a gente determinar o nível de significância, a porcentagem. Então, os valores centrais se referem à porcentagem, que nós usamos lá no teste de hipótese. E a tabela T que eu utilizei hoje, também utilizei na aula 3, na aula de hoje, é a tabela T de significância. Então, eu relaciono nível de significância com graus de liberdade de uma pesquisa. São tabelas diferentes. Caso caia na prova questões que tenham que utilizar esses valores, os dados já serão apresentados. Você não terá que utilizar essas tabelas. Então, os valores, caso tenha que usar o valor Z ou o valor da tabela T, os valores já serão informados no enunciado. Com relação às casas decimais utilizadas na calculadora científica, veja, isso depende muito da pesquisa. A calculadora ela pode ser programada para apresentar 8 casas decimais, por exemplo, mas, de qualquer modo, eu sempre costumo utilizar 3 casas decimais no nosso estudo, faço um arredondamento, lembrando que de 5 para cima eu arredondo para cima, a última casa que eu queira, e abaixo de 5 eu mantenho. Então, existem essas regras. Com relação ao desvio padrão, como calcular o desvio padrão de Y e o desvio padrão de X, é importante, aluno, que você estude os materiais anteriores. Então, tem a explicação do cálculo do desvio padrão no livro, tem essa explicação na teleaula 2. Na teleaula 2, a aula foi falada, toda a aula é em cima de medidas de tendência central e medidas de dispersão, o desvio padrão. Então, nós já tratamos do cálculo do desvio padrão. Então, é importante que você assista a aula quantas vezes forem necessárias para que você fixe bem esse conceito do desvio padrão. Okay? Lembrando que na prova, se caírem questões que exijam alguma fórmula, o formulário será disponibilizado e que você pode sim utilizar a calculadora científica ou a HP. Não é permitido o uso do celular. E assim, então, eu agradeço a sua participação ao longo desta aula, ao longo da disciplina. E até a próxima, e convido você agora a assistir o vídeo de encerramento. Olá! Vamos chegando ao final da unidade 4 de métodos quantitativos. Você já estudou bastante sobre estatística inferencial, não é verdade? Então, que tal recapitular todos os conhecimentos que você adquiriu nessa unidade? Agora você é capaz de identificar variáveis correlacionadas e tipos de correlação, positiva ou negativa, linear ou não linear, perfeita ou não. Já sabe testar a significância da correlação entre duas variáveis. E atestando que existe mesmo significância, você aprendeu a obter a equação da reta de regressão para essas variáveis, podendo fazer então previsões. Também é capaz de mensurar o quanto da variação de uma variável é devida a outra e o quanto é devido a outros fatores, além de saber construir um intervalo de previsão. Muito bem, você já pode fazer estimativas confiáveis usando variáveis correlacionadas. Vamos rever agora os passos das situações problema desta unidade. Na SP1, você se colocou no lugar de um funcionário da empresa M, que precisava avaliar a relação entre a satisfação em relação às condições de trabalho e a remuneração. Será que essas variáveis estão correlacionadas? Para responder, você teve que elaborar um diagrama de dispersão para as variáveis e pôde identificar que existe de fato uma tendência de correlação positiva nos dados. E ainda mais, que a correlação é forte. Agora, na SP2, o desafio foi testar a significância da correlação.
Foi elaborada a hipótese de que não havia correlação positiva significante e a hipótese alternativa. Então foi calculada a estatística de teste e a hipótese foi descartada. Ou seja, a correlação pode ser considerada positivamente significante. Na SP3, você foi adiante, prevendo a nota que um funcionário daria para as condições de trabalho, com base na nota que ele deu para a remuneração. Como você comprovou a significância da correlação entre essas duas variáveis, fez sentido determinar uma equação para a reta de regressão. Então, foi só aplicar na equação a nota atribuída pelo funcionário à remuneração, para se chegar à nota das condições de trabalho. Então, na SP4 veio a pergunta: mas quanto da variação da nota para as condições de trabalho é explicada pela variação da nota para a remuneração e quanto é devido ao acaso ou às características próprias de cada funcionário? Calculando o coeficiente de determinação, você descobriu que apenas 50% da variação de uma nota foi por causa da variação da outra. Então, determinou um intervalo de previsão, levando em conta o erro padrão de estimativa e a margem de erro. A conclusão foi que, dando nota 9 para a remuneração, a nota para as condições de trabalho estaria entre 5 e 10, supondo um nível de confiança de 95%. Vamos lá, é com você agora. Tente transferir essa prática para outros contextos. Aqui vai uma situação bem interessante para você trabalhar. Você pode elaborar um modelo de previsão linear para uma agência de propaganda, correlacionando gastos com a propaganda e quantidade de vendas de um produto. Vamos considerar essa tabela contendo um histórico de registros. Tente comprovar que existe aí uma correlação linear. Então, calculando a equação da regressão linear, você poderá estimar quantas unidades são vendidas quando há um gasto, por exemplo, de R$ 11.500. Não resta dúvida de que esse aprendizado vai ser muito útil para a sua atuação profissional, não é? Aqui termina essa unidade. Não deixe de acessar os materiais complementares. E para qualquer dúvida, você tem o seu livro didático. Leia também a bibliografia recomendada e então resolva as atividades propostas. A sua atuação profissional fica mais forte quanto mais você estuda.